Boa tarde, pessoal. Matheus Gaudêncio aqui, engenheiro de software da DECO, para quem não me conhece. E eu vou ser o host do nosso Community Call de hoje, tá? Lembrando, Community Call é um espaço para a gente interagir com a comunidade. E quando eu falo a gente interagir, é não só o pessoal da DECO, mas todos aqueles que fazem parte aqui da nossa comunidade, do nosso Discord. Então são bem-vindos pessoas de agência, estudantes e a galera que está querendo aprender a conhecer ou usar a DECO, tá? Então agradecer demais aqui a presença de todos. Bom, queria começar dando boas-vindas para. Se tiver alguém aí que é a primeira vez que está no Community Call, por favor, pode se apresentar também no chat, ficar à vontade. E é claro, também estender o convite, tá? Peço que vocês tragam gente para cá para também conhecer um pouco como é que a gente opera, o que é que a gente traz para cá. A gente vai ter uma Community Call recheada, a gente tem 4 tópicos para discutir hoje, tá? Então, vai começar com o Site Clinics, que é a tradução a cada 2 semanas, onde a gente pega um site e faz uma avaliação de como é que o site está, o que é que a gente pode melhorar. Se você for de uma agência, é um cliente ou quiser que o seu site seja avaliado, é uma experiência bem legal trazer para cá para a gente pensar em sugestões e alterações, tá? Em seguida, a gente vai uma discussão sobre o Get Sites Done. Aí, a Get Sites Done, a gente vai discutir o que é isso depois também. Seguida de View Transitions. Então, se você é desenvolvedor, vai estar aí acompanhando o Tavano, apresentando uma novidade bem legal, que recomendamos usar em todos os sites. E por fim, uma descrição sobre o nosso hackathon, que vocês já devem ter visto alguns anúncios. E é claro, a gente encerra sempre com os updates da semana. Dessa vez vão ser mais curtinhos, tá? Já está no palco aqui Igor Brasileiro. Então, o Igor que vai estar guiando o nosso Site Clinics de hoje, que foi justamente sobre a DECO, inclusive. Então, Igor, por favor, fique à vontade para se apresentar e começar a tocar aí o. Dr. Deco. Website emergency. Calling Dr. Deco. Website emergency. Site Clinics. Essa vinhetinha é muito boa. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou brasileiro, o Igor Brasileiro. Eu sou engenheiro aqui na DECO e, como o Matheus falou, eu vou estar fazendo o Site Clinics da própria landing page da DECO. Boa. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês vão se ver aí por um momento. Boa. Então, esse é o site aqui da DECO. Para quem não conhece ainda, essa é a nossa landing page e ela é bem recheada, tem muito conteúdo, tal, bem legal. E aí a gente queria fazer um site clinics aqui, porque quando a gente roda o page speed da página, esse page speed não é atual, vocês podem ver, ó, foi rodado dia 19 de junho, quando eu comecei a dar uma olhada nele aqui. E eu fiquei com esse salve porque era da versão do último commit que eu tinha, para ser comparativo com minhas melhorias. Então, eu salvei ele e, enfim, fiquei usando ele como base. E como vocês podem ver aqui, o objetivo é aumentar essa notinha aqui de performance vermelha, no caso desse Site Clinics, né? A gente pode fazer outros para aumentar as outras notas também. Boa. Então, vamos lá. Tem aqui a nota 44. Como vocês podem ver, eu não sei se... Deixa eu olhar se vocês estão... Tá dando para ver bem? Yes! Maravilha. Boa. E aí, como vocês podem ver, a nota do First Contentful Paint está ligeiramente alta. A nota do LCP está muito, muito, muito alta. A do FCP também dá para deixar menor. O Total Blocking Time está alto, mas está alto a um ponto suficiente que a variação dela, tipo, não importa por hora. Não parei para olhar ela. E eu sei que ela é decorrente, por exemplo, quando eu venho olhar aqui, do Minimize JavaScript Execution Time, boa parte do tempo de execução são de scripts de terceiro, tirando essa parte aqui, exatamente, que é do nosso site. E aí eu fui... esse site aqui, eu fui resolvendo mais os quick wins.
tipo, se eu conseguir ir melhorando essas duas notas aqui, eu já consigo ter algo relevante. E aqui, por exemplo, eu tenho um resultado final, e como vocês podem ver, tipo, ganhamos 20 pontos, só fazendo basicamente quick win, não fiz nada, nenhuma magia, assim, tipo, algo muito tryhard, muito varreção de bit. Vou mostrar para vocês agora. E vamos lá. Então, olhando aqui essas notas, a primeira coisa que eu olhei aqui que tá muito alto, tipo, foi o tempo do LCP, e aí, para minha surpresa, não era nada de imagem, porque como vocês podem ver, aqui não, tipo, a única coisa de visual que tem um conteúdo grande é esse vídeo aqui. E aí isso me chamou muita atenção. E aí foi quando eu tive a ideia de olhar o waterfall aqui, nesse site do Web Page Test. E aí, deixa eu só ver se eu peguei o certo. Peguei. E aí uma coisa que me chamou a atenção é, carrega a página. Isso aqui vocês conseguem ver no DevTools, tá? Do próprio Chrome. Eu deixei aqui porque ficava mais fácil. Eu carreguei a página e aí eu estou começando a baixar um monte de JavaScript. JavaScript e tal. E aí depois eu venho baixar os arquivos de CSS. Que ele é responsável por dizer o que é que o browser precisa pintar, onde que ele precisa pintar, etc, etc. E aí depois de um bom tempo, como vocês podem ver aqui, ele pinta as fontes. E por que eu estou falando isso? Porque as fontes, o arquivo de estilos e o tamanho do document são três coisas que impactam diretamente na nota do FCP. Uma outra coisa também que indica que, por exemplo, o document está grande ou é um problema na CDN para responder os assets, os arquivos e a página, essa nota aqui do TTFB é que também tem como ser melhorada, diminuindo, deixando a CDN mais próxima do usuário e tal. Bom, beleza. Mas como que eu faço para melhorar isso daqui? A primeira coisa que eu fiz, foi a parte assim, mais tricky dessa solução, foi usar. Eu estou com o PR aqui aberto, acho que fica mais fácil. Foi usar um header do browser, do HTTP, para indicar para um header do HTTP, quer dizer, um status code, para indicar o browser para baixar coisas que eu sei que ele vai precisar. E aí, o que é que eu sei que ele precisa? O arquivo de styles, o arquivo das fontes. E aqui, no theme, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu vim aqui e adicionei os headers de link, tá? Na response, passando o link do style CSS e das duas fontes que a gente usa no site da gente. E o que é que isso aqui faz? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu vim aqui no meu terminal, eu fiz a curl e meu site, que é o deploy preview daquela branch, vocês estão vendo que ele não só ele responde esse HTTP 2.103. E a gente tem como ver isso também na hora que carrega a página aqui do browser. Vocês podem ver que aqui ele está carregando os três assets e também não sei se foi porque eu desliguei isso aqui. Mas em algum momento, enfim, aqui aparece o type como early hint, que é o nome do status code. Então, se vocês quiserem aprender um pouco mais tem uma doc do Google ensinando a como utilizar isso e como, enfim, se alavancar dessa técnica. Por que eu precisei disso? Por alguns motivos. O primeiro cadê minha webpage? Eu não consigo tirar isso daqui, esses assets. Isso daqui é controlado pelo Fresh. E outra coisa também, como vocês podem ver aqui,
E se vocês também pararem para perfilar, vocês vão ver que esse conteúdo aqui começa a baixar antes mesmo do browser terminar de baixar o conteúdo da página toda, que no caso é o document. Então é algo bem significativo. Aí beleza, eu fiz essa melhoria aqui, testei, não mudou quase nada. Beleza. E aí eu fui começar a olhar, a navegar aqui na página mesmo. Opa. Comecei a navegar aqui na página e comecei a observar algumas coisas, tipo, quando eu botei... tá a imagem já. Quando eu carrego aqui, eu estou vendo os requests que é feito e tal, tem JavaScript, porque o Freshpad, ele começa a baixar mais JavaScript. Em teoria, eu queria estar baixando outras coisas, por exemplo. E aí eu começo a olhar as imagens. E aí, quando eu vejo as imagens, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa imagem, que é essa daqui, ou é uma delas, acho que é ela mesmo. É ela. Ela tem 668 KB. E aí, voltando aqui pro PageSpeed, ele me fala disso, ó. Imagem... Aqui. Ele me fala, ó, sirva imagens em outros formatos mais atuais e os potenciais saves. E aí eu fui olhar o nosso código, e aí tinha, por exemplo, aqui nesse... Deixa eu olhar aqui o componente... Starting Cards. No Starting Cards, eu vi esse componente aqui. Poxa, não estou conseguindo mostrar. Isso. Tinha aqui uma div que o background dela é a imagem. E aí a gente não consegue otimizar. Como que dá para contornar isso? Eu quero ter uma imagem de fundo de alguma coisa e eu quero colocar algum conteúdo na frente. E se alavancando do nosso componente de imagem ou de picture. Você pode botar o elemento pi como um elemento não estático, eu botei aqui relativo, na verdade já estava relativo, e aí eu vim na imagem, coloquei a imagem normal, coloquei ela como absoluto, o elemento de baixo já estava como absoluto também, que era para ele poder ficar sobreposto à imagem, e a outra coisa foi botar um set zero, que é um alias para top, bot, left, right, zero. E aí, como vocês podem ver aqui no resultado, a imagem está lá, conforme esperado, com conteúdo na frente e com o sombreamento dela. E a diferença é que essa imagem agora, que era 600 KB, virou 8. Então, potencial save aqui. Beleza. Aí eu fiz isso com as outras imagens, tal, e aí eu voltei aqui mais uma vez e comecei a ver outras coisas. Eu fiz, vou olhar as imagens. Se bem que essa branch aqui já está ligeiramente diferente. Mas, olhando aqui as imagens, olha que estranho, 301. E aí também me chamou a atenção, porque quando eu vi aqui no meu web page test, ele começou a me marcar como amarelo aqui e botou um monte de imagem com 301 e as mesmas imagens de volta. Por que isso acontece? Aí, quando eu vou olhar aqui, ó, ele dá um 301, movido permanente, e quando eu olho essa imagem, aqui, ó, se eu pegar ela, pegar um pedacinho dela aqui. Opa. Pegar um pedacinho dela, vou pesquisar aqui, ó. Pronto. Vou pegar o link dela e vou pesquisar aqui no network. Quando eu cliquei quando eu filtrei por ela, ó, SVG XML. E aí, nosso otimizador de imagem, ele não faz otimização em XML, ele só faz otimizações em content types, que são do tipo de imagem. E aí, quando ele não consegue, ou é um content type que ele não consegue fazer otimização, ele reporta para você
e ele dá um redirect, que é para você baixar a imagem do tamanho normal. E por que eu fiz isso? Primeiro porque eu fico competindo fazer request aqui para uma coisa que não vai me trazer nada, então não vai me adiantar em nada, né? Fora que eu estou fazendo o mesmo request duas vezes. Um para tomar um 301 e o outro para fazer o request para pegar o asset. E também o que eu estava achando interessante era porque ele estava baixando essas imagens muito cedo. E aí eu vim aqui no meu código e comecei a olhar essas imagens, né? Que ele é do Double Brands aqui. E aí eu troquei o componente de imagem do Dadeco, botei um IMG normal. Não tem problema renderizar SVG como IMG. Inclusive, isso é uma das técnicas de SVG Sprites. O melhor caso aqui seria ter um arquivo de sprite com essa sprite. Mas dessa forma também já melhora bastante. Mas o caso ideal é utilizar um SVG Sprite para isso. Beleza. A outra coisa também, eu botei rate, porque o Google PageSpeed aqui, ele estava reclamando que tem um monte de elementos sem width ou rate explícito. Voltando aqui, dá para ver também que ele baixa outras várias imagens aqui, que quando você vai ver, tá lá embaixo. E aí eu fui procurando esses componentes aqui, por exemplo, eu já falei do Double Brands, mas tem o Starting Card, por exemplo. Essas imagens aqui era a mesma coisa. Esses SVGzinhos aqui, ó, todos eles estavam sendo baixados mesmo bem abaixo do below the fold. E aqui, do mesmo jeito, eu estou conversando diferente, o conteúdo da página está diferente, por isso que mostra outros ícones. Mas a mudança foi basicamente a mesma, tirar o componente de imagem e botar o IMG. Como eu falei, eu estava só fazendo quick win aqui a priori. Uma outra coisa também que eu observei que tem um monte de SVG inline aqui. E como é algo below the fold, eu posso esperar e eu posso trazer esse conteúdo no SVG Sprite. São raros os casos que, claro, eu posso querer, por exemplo, ter o logo aqui da Deco aqui em cima, que ele vem inline, porque eu já quero que ele apareça assim que carrega a página. Mas o que está lá embaixo no below the fold, eu não preciso trazer inline. Tem isso também de remover, eu removi aqui, que foi o que eu vi, mas eu olhei que isso acontecia em outros lugares. Beleza? Uma outra coisa também foi, eu queria deixar, minimizar o máximo da quantidade de requests, né? Porque, como vocês podem ver, eu não sei se está dando para ver, que é muito claro, mas aqui, ó, por exemplo, no CSS, essa barrinha branca aqui significa wait. Ele está esperando por algum motivo para fazer request. E quanto mais eu diminuo os requests, menos tempo eu tenho aqui de wait. Beleza. Então eu fui começar a tirar as ilhas, mesmo sabendo que elas não estavam impactando, porque eram ilhas bem pequenas. E aí, quais foram elas? Foi a do menu, aqui, e... Calma. Essa daqui do Show More. E aí, isso daqui me traz um caso de uso, quando eu fui olhar o código, era só basicamente um open e um close. E aí, a forma de resolver isso com HTML e CSS é baseada, basicamente, você usar um input type checkbox e ficar usando ele como o valor true ou false. E aí eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho esse meu input, eu tenho um valor aqui qualquer, eu tenho meu label, que é o que vai ser responsável por alterar o valor do input, né? E eu também tenho um conteúdo que eu quero exibir, que no caso lá, o menu ou o restante do conteúdo, que eu quero exibir quando meu input type checkbox ele for true. Por exemplo, eu botei aqui ele hiding, que eu não quero que ele apareça. Meu label, eu estou dizendo que ele é um label para esse elemento aqui.
E aqui na minha imagem, no meu, que eu quero, enfim, que reage quando ele for true, eu boto peer checked block. E aí, quando eu clico no botão, que no caso não é um botão, é um label, ele mostra minha, minha imagem. E esse mesmo mecanismo, eu utilizei ele para abrir o menu aqui, tá? Deixa eu olhar aqui. Pronto. Aqui, ó. Eu preferi mostrar lá para ficar menos poluído em relação ao conteúdo. Mas eu tenho um input aqui, tá? Checkbox. Eu tenho uma label. E essa label troca o estado desse checkbox e funciona. Assim como também no componente do... Nem sei se eu mostrei o componente certo. Aqui do Show More. Esse aqui foi o do Show More. Tem que ver o do header. Aqui, o do header. Header. Não, errei. Aqui do header, pronto. Fiz a mesma coisa. Esse do header foi mais simples, porque dava para botar um irmão direto. O outro não, precisei mexer na ordem dos elementos. Beleza. E aí, isso foi basicamente os quick wins todos que eu tive, basicamente reordenando e dizendo para o browser, ó, não baixe isso agora, baixe isso depois. Teve alguns outros casos também, que eu botei loading lazy. Que mais? Vi também eu já falei, né? Eu vi muitos SVG espalhados que poderia estar nos sprites. Tá, boa. E aí eu fiz o teste de page speed, resolvi alguns problemas que era relacionado às imagens, não ter altura e largura, também as imagens estavam baixando muito grande, vocês não encontram mais aqui, mas falta essas coisas todas. E aí eu continuei olhando, né? E uma das coisas é esse font styles aqui, eu fui olhar, e ele é 329 KB. Ele é bem grandinho. Isso quer dizer que ele tem muita classe CSS e, basicamente, ele tem muitos CSS selector. E aí o browser, ele toma muito tempo quando ele vai renderizar os elementos. E aí isso se comprova quando chega elemento na página, por exemplo, que ele vai pintar e tá o render aqui, ó, tomando muito tempo. É tanto que está em vermelhinho, que significa uma long task. E aí, para isso resolver, como esse é um projeto muito grande, que ele serve além da Deco, as páginas de docs, ele tem vários componentes antigos também que não usa mais, mas mesmo assim a gente bota o CSS dele. Seria um trabalho mais complexo, e para resolver isso não era trivial, a não ser que eu criasse um outro projeto e copiasse as sections para lá. E aí eu conseguiria ter esse resultado, claro. Mas você vê que ele é bem distoante da média dos outros sites, por exemplo. Isso impacta bastante na questão de performance, tanto o FCP, porque ele demora mais baixando, quanto também no Total Blocking Time da página. E aí, em resumo, essas coisas mais que precisa remover componente velho, fazer otimizações mais pontuais, que tomam muito tempo, eu não cheguei a fazer, mas só com esses quick wins a gente sai de uma nota de 44, por exemplo, para 64. E aí eu trouxe aqui um sumário, eu rodei testes 20 vezes para o starting, que era home, num commit lá, e também na minha branch, com as minhas melhorias. E aí o resultado que dá para ver o FCP é um pouco menor, a média, o LCP é bem menor, que era aquele texto que eu falei lá no começo. O Total Blocking Time não mudou muito, diminuiu um pouco. O Time to Interactive também não mudou bastante. A média continuou equivalente lá com o teste do PageSpeed que eu fiz, ganhando aproximadamente 20 pontos na média.
O JavaScript também, a execution time está tão alto que qualquer ganho aqui, isso daqui pode ser só ruído também, e como o índice de padrão aqui está grande, então não teve melhoria. Era isso. Tem bastante trabalho aqui ainda para fazer, mas como vocês podem ver, só repriorizando as coisas que o browser precisa e você já consegue ter ganhos significativos. Não estou vendo vocês, mas boa, Camudo falou aqui. O que é que seria esses arquivos de sprites? Maravilha. Então, sprite, essa técnica de... Cadê? Abriu o arquivo errado. Por algum motivo, quando está cacheado, eu não consigo ver os sprites. O Sprite é cacheado pelo browser, tá? É uma coisa bem particular do Chrome. E aí você não vai ver o network, porque é como se ele não executasse novamente. Já Talvez eu todo tenha mundo aqui. passa por isso. Pode abrir no código-fonte também, se quiser. Bom, bem lembrado. Então, sprites, esse arquivo aqui, onde eu tenho um SVG bem grande, e que eu marco os SVGs, os ícones, como símbolos e dou um ID a ele. E aí, para usar isso daqui na página, eu tenho um componente de ícone que referencia esse arquivo sprite aqui, barra sprite, SVG, e ele põe o ID, que é esse ID que eu dei para o símbolo. E aí, por que eu faço isso? Porque eu diminuo essa quantidade toda de HTML que está indo para o browser e defiro ele para um outro request. E geralmente isso é bem ótimo. Geralmente não, na maioria dos casos. São raros os casos onde isso aqui piora. Só que qual é o problema disso? Por exemplo, aqui tem um monte de ícone que não é mais usado. Então, se você usa dessa técnica e você tem muitos símbolos, você tem que ver uma forma e ter uma estratégia boa de quebrar esse arquivo em vários e ficar recorrentemente se atentando a não uso, vou remover esse ícone do componente da minha página, se não tem nenhum outro lugar, eu vou lá e removo. É isso. Eu respondi a pergunta do Camudo, deixa eu ver se tem mais. Importante se ligar na posição do peer e peer checker. Isso. O peer, deixa eu voltar aqui. O peer é uma classe do Tailwind que ele serve para marcar um irmão. Então, quando eu olho aqui, ó, tá, o seletor do tiozinho é o irmão. Se meu irmão for checked, ele e eu for peer checked, eu vou aplicar a classe lock. No caso, é essa classe aqui. Isso que o Gabriel Antônio falou é bem importante. O que mais? Teve mais perguntas? Não, brasileiro, era só isso. Maravilha. Bom, pessoal, é isso. Calling Dr. Deco. Website emergency. Calling Dr. Deco. Website emergency. Site clinics. Valeu demais, brasileiro, pelas dicas. É importante que a gente, por vezes, foca muito em grandes otimizações. E hoje mostrou um bocado de algumas pequenas otimizações que são interessantes a gente avaliar e utilizar. Eu mesmo, vez ou outra, eu me perco no SVG e nem checo isso. Mas é um aspecto importante. Mais alguma coisa, brasileiro? Valeu Não, só demais, isso então. mesmo, Matheus. Obrigado. Obrigado a você. Dando continuidade à nossa Community Call, eu estou trazendo aqui Daniel, que vai apresentar sobre a iniciativa do Get Site Done. Daniel, por favor, se apresente e fique à vontade. E aí, pessoal, tudo bom? Ainda não tinha aparecido aqui. Meu nome é Daniel, eu sou designer. Estou relativamente há pouco tempo aqui na Deco, né? Mas entrei para tocar essa frente que eu vou explicar para vocês. Finalmente dar esse anúncio. E, na verdade, já esbarrei com alguns de vocês, né? A quem é mais ativo lá no canal de Marketplace. Está mais ativo lá nas bounties. Mas a gente está estruturando um pouquinho melhor isso e eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Pera aí. Me avisa quando estiver dando para ver aí. Foi, né? Nope. Não, ainda não. Não? Não. Nope. Ué.
Qualquer coisa eu inicio aqui. Dá um recompartilhamento. Pera aí. Nope. Eu puxo aqui, não tem problema não. Vou só preparar meu ambiente. E puxar meu Discord pra Hã? cá. E achar onde é que tá a minha segunda tela, que eu perdi ela aqui. Pronto, achei. Eu vou compartilhar por aqui, Daniel. E pode ficar à vontade quando for Ah, pra beleza, passar. beleza. Pode só sinalizar, pode passar. Assim que eu achar onde é que tá meu Discord. Deixa eu pegar a tela, por favor, Daniel. Agora foi ou não foi? Nope. Não. Ah, caraca. Nope. Vai lá, vai lá. Ah, tinha ido. Vai lá então. Só um segundo, que eu preciso agora me achar aqui. Pronto. Esse aqui, esse aqui. Deixa eu só te pedir pra tu tirar o teu vídeo, por favor, Daniel. Deixa eu pegar minha segunda tela. Pronto. Yes. Pode ficar à vontade. Quando for pra passar, é só avisar. Pode passar já. Boa. Então, pessoal, o Get Site Done, né, é mais um braço assim que está surgindo da Deco. A gente está buscando ir para além do Enterprise, né? Então, trazendo para negócios menores e expandindo, né, a plataforma Deco para vários sites. Aí pode passar, por favor. Então, a gente está com esse propósito, né, de simplificar a solicitação de site, gerando demanda para a comunidade e trazendo tecnologia dos maiores sites do Brasil para todos esses negócios, né? Então, a gente está vendo, né, que é um caminho que está fazendo sentido, a gente está chegando cada vez mais demandas e aos poucos acho que vocês estão vendo essa movimentação lá também no canal. Então, pode passar aí, por favor. A gente está vendo que a proposta do Get Site Done é justamente ser esse elo entre a comunidade e o mercado. A gente quer se botar aí nessa conexão, né, entre essas partes. Aí pode passar, por favor. E a gente está vendo que isso faz sentido porque existe uma demanda muito valiosa de site. E apesar de existirem essas demandas, a gente vê também que é uma demanda que é mal atendida. A gente tem conversado com muitas pessoas que fizeram seus sites em outras agências, que têm sites em outras plataformas, que fizeram com outros tipos de profissionais. E a gente tem visto muitos diferentes tipos de reclamações, uma vez que os sites deles estão implementados. Então é uma entrega que não atende realmente. E no final das contas, muitos deles falam também sobre essa questão da autonomia, né? Então, que eles têm dificuldade de mexer no próprio site, de gerenciar o próprio site, enfim, fazer mudanças, né? Que às vezes são pequenas, mas que eles são ainda dependentes de outras pessoas. Então, esses fatores foram alguns dos pontos que fizeram a gente entender que faz sentido a gente buscar essa expansão. E aí, no caso, a gente está percebendo também que... Percebendo não, isso daí já é um fato que eu percebi desde que eu entrei na Deco, no caso, de que vocês são os melhores do mercado. Desde que eu entrei, tudo que era uma demanda, todo mundo já comentava assim, vamos falar com a comunidade, vamos ver com a comunidade. E isso é uma coisa que eu achei muito incrível logo que eu entrei também. E eu que depois tive mais contato com alguns de vocês, né, vi que isso é um fato. Eu teve um dia que eu fiquei só vendo as bounties que a galera já fez e, assim, muito incrível tudo que vocês conseguem fazer em tão pouco tempo, né? A maioria das entregas é um tempo muito menor do que a gente tem visto no mercado com essas entrevistas que a gente tem feito. E então, quando a gente está falando dessa ideia, a gente entende que juntar vocês com a Deco, que também está sempre em melhoria, é resultado de estar criando uma comunidade que está de excelência em constante evolução, né? Então, até muitos de vocês também chegam às vezes comentando sobre alguns problemas que estão acontecendo na plataforma, e aí logo depois isso é ajustado. Enfim, eu acho que os dois lados, né, estão sempre em melhoria e entregando aí o melhor que pode.
E aqui, só para explicar também um pouquinho para vocês, aqui estão os 4 serviços principais que a gente está propondo nessa primeira fase assim, do Get Site Done, para ficar mais claro para todo mundo, né? Então, tanto para a pessoa que vai lá solicitar um site, quanto para também quem está se propondo a entrar de fato, estar mais ativo no Get Site Done. Então, é a landing page simples, que é aquela página que tem o header, o footer e 4 seções. A landing page complexa, que já seria uma página que talvez tenha elementos mais complicados, animações, enfim, questões mais complexas, ou então uma página que já tem outras páginas, né? Então, às vezes uma página de um blog ali também, enfim. E essas são demandas que chegam muito, né? Mas outra também que a gente estava de olho é a questão de sites que precisam de algum tipo de integração com infraestrutura. E o outro é um website e-commerce simples, também para a gente começar aos poucos, né? Que teria um sistema de produto único. Então, às vezes, uma marca que quer fazer a campanha de venda de um produto só, enfim, também é uma demanda que já chegou aqui pra gente. E, só esqueci de falar, volta aí rapidinho. No caso, todos esses valores que estão aí são valores que a gente está propondo que vão diretos para vocês, né? Já como acontece hoje em dia e vai continuar acontecendo. E no caso, isso também é uma vantagem que a gente tem visto muito grande no mercado em si, né? São valores que são muito menores e também em um tempo muito menor. E aí, aqui, trazendo também um pouco do que eu tenho feito, né, também junto com o João, que é o desenvolvedor que está dentro também do time do Get Site Done, e o Pedro, que está liderando, a gente tem algumas abordagens, né, para a gente tentar entender como é que a gente escolhe a pessoa ideal para fazer aquela bounty, né. E aí, hoje em dia, a gente tem um sistema de level para distinguir um pouco a familiaridade, né, do que aquele desenvolvedor tem com a plataforma. Então, é uma coisa que a gente olha hoje em dia e que a gente quer aprofundar essa questão, repensar se faz sentido, como é que a gente melhora isso para uma escala maior. As bounties que essa pessoa já fez, né? Uma coisa que a gente quer trazer cada vez mais é a avaliação dos clientes. Então, o cliente dá esse feedback de como é que foi a relação do desenvolvedor com ele também. Boas práticas e qualidade de entrega, vou falar um pouquinho mais para frente, mas são aspectos que a gente está muito de olho. E experiências anteriores, né? Porque às vezes tem alguém que chegou aqui que já consegue executar determinados projetos, mas ainda não tem uma bounty feita cadastrada aqui, né? E falando sobre essas boas práticas, é uma coisa que a gente tem conversado muito, né? Assim, é uma coisa que eu levantei bastante nessas últimas semanas, que são 3 pilares muito importantes. Comunicação ativa, jogo limpo e compromisso. Sim, comunicação ativa, a gente está falando um pouco sobre essa atualização do andamento e alinhamentos constantes, tanto com a gente, né, que tá de olho nesses projetos e na relação com o cliente, quanto vocês que se candidataram e foram selecionados com os clientes. Não dá para o cliente ficar todo dia perguntando como é que está, sem saber exatamente o andamento. Então, pensando que vocês são justamente a força desse serviço, né? É muito importante vocês se posicionarem assim também. Então, se posicionar como alguém que dá essa atualização, fala o que está acontecendo, explica, porque muitas vezes também são pessoas no-tech, né? Assim, jogo limpo, a gente está falando também de como é que a gente pode tentar trazer esse alinhamento ainda maior. Então, a gente tem falado sobre já não fazer um show, né? Tipo, de ficar fazendo, aí não conta muito bem, aí no final compartilha o admin e aí o solicitante cai no site. A gente está propondo, né, que o admin seja liberado já no início. Porque assim, muitas vezes o cliente que não conhece, ele já vai conhecendo a plataforma, vai se familiarizando, vai vendo a construção do site e vai dando também alguns feedbacks, sabe? Tipo, não fica aquele retrabalho gigante no final, que às vezes acontece. Isso acontece em design também, né? Design desenvolvedor às vezes acho que tem essa mania. Mas, e problemas e dificuldades é outro tópico aí que eu botei, pensando que eu vejo que tem algumas pessoas que ficam com receio de falar que estão com dificuldade com algum ponto. E é muito importante vocês falarem isso, tipo, porque às vezes é um problema que a gente pode ajudar com muito mais velocidade e fazer acontecer o projeto no prazo, ao invés de esperar chegar perto do dia e aí, quando alguém for perguntar, falar que está tendo alguma dificuldade. E isso pode ser uma dificuldade tanto pessoal, né, técnica sua, se você está com alguma dificuldade própria, quanto se está tendo alguma dificuldade com a plataforma, né? Então, esse movimento aí a gente apoia bastante que aconteça. E o compromisso é um outro pilar que a gente, assim, para dar certo isso aqui é fundamental. Então, prazo de entrega
é uma coisa que a gente tem que estar atento, assim, não tem como ficar estendendo e também ser claro, assim, né? Uma vez que você se compromete com algum prazo, é importante você manter ele ou você falar que não vai conseguir fazer e realinhar isso. Mas não dá para falar prazos que não vão acontecer, sabe? Que são fictícios. E o outro ponto é o padrão de entrega, que é uma coisa que a gente está formulando agora, que eu acho que vai ser muito importante para a gente ter, né, uma consistência do que a gente está propondo para essas pessoas. Então, todo mundo entregar com um certo padrão esses tipos de serviços, para a gente ter um onboarding legal do solicitante do site, enfim. E a gente está alinhado em vários aspectos, né? A gente sabe que alguns clientes têm algumas demandas diferentes e a gente está para montar isso certinho, a gente vai postar para todo mundo ter esse acesso. E também qualquer coisa, é só tirar dúvida também. Muitos já também mandam mensagem lá no privado para mim. E aí pode passar. E aí agora a gente convida assim vocês para acessarem o site. Ele já passou por várias rodadas de ajuste. Bobby começou implementando ele, agora o João Vitor está oficialmente fazendo tudo isso. Deem uma olhada lá, compartilhem com as pessoas, porque assim, quanto mais crescer aqui, né, mais vocês vão ter esse retorno de uma comunidade que cresce. Vocês também vão ter projetos cada vez mais legais e com recompensas maiores, né? Então, ajudem aí. Se vocês tiverem feedback, também vai ser muito importante. Não só do site, mas de toda a proposta. Se vocês tiverem ideias, se vocês tiverem algum feedback até da relação que a gente está começando a propor aqui, acho que vai ser muito legal. Podem me mandar uma mensagem. E acho que é isso. Obrigado, pessoal. Boa. Obrigadão, Daniel. Principalmente parabéns pela iniciativa. Então, eu tenho vejam muito isso como um canto para organizar as bounties, né? Então, você tem um fluxo mais bem definido, uma clareza no processo, uma clareza na forma de pedidos. Então, a gente está muito nesse caminho de organização, tá? Perguntaram aqui se a plataforma vai mudar de experts. Daniel, tem É isso que eu ia comentários? falar agora. Então, acho que uma visão legal, assim, para entender tudo isso, que tanto aqui, né, o Discord, o Marketplace ali, aquele canal, quanto o Experts, foram alguns passos que a Deco foi validando se fazia sentido seguir para o Get Site Done. Então, por enquanto é legal vocês se cadastrarem por lá para a gente ter esse mapeamento de quem está fazendo o quê. Mas provavelmente isso vai ser reestruturado no futuro. Mas por enquanto mantém o cadastro por lá, na Bounty, certinho. E é isso, mas é meio que vai ser um passo mais além, né, do Experts. Ele Essa dúvida, né? gosta. Beleza. Pois muitíssimo obrigado. Pessoal, lembrem sempre, tá? A gente pode usar esse momento também para dar uma conversa, então usem o chat, interajam. Vamos trocar ideia aí também. Então fique à vontade para falar de qualquer coisa, tá? Esse espaço do chat, inclusive, é legal para a gente, se for o caso, puxa aqui alguma resposta, alguma demanda e a gente vai entendendo. Neste momento eu queria puxar Tavano para falar sobre View Transitions. Então, Tavano, por favor, se apresente e fique à vontade. Alô, alô, Opa, escutando. estão escutando bem? Beleza, valeu, Gaudêncio. E aí, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, sou o Guilherme Tavano, desenvolvedor aqui na Deco, e hoje vou mostrar uma coisa bem legal aqui que eu fiz essa semana e que vocês podem fazer também, tá? Que são as View Transitions do Chrome. Deixa eu compartilhar minha tela e a gente segue por aqui. Estão vendo aí? Yes! Boa, muito bom. As View Transitions do Chrome, elas foram lançadas há mais de um ano. Só que elas foram lançadas há um ano atrás com uma ênfase muito grande para single page applications, né? Tipo, aquelas React da vida. Quando era algum site com multipage, não funcionava tão bem. E aí, há um mês atrás, saiu esse update do Google, que agora as View Transitions funcionam bem e legal para multipage applications, tá? E aí eu fiquei curioso para testar na Deco, porque como vocês sabem, a gente usa Fresh, que é server-side,
e cada vez que a gente vai de uma página para outra, tem essa renderização server-side, ou seja, a gente trabalha com multi-page. E aí eu dei uma olhada nesse artigo aqui e resolvi testar no blog do Lucis, tá? Para quem não sabe, o Lucis tem um blogzinho aqui na Deco, muito legal, inclusive, dei uma olhada lá. E tá bem simples de colocar, eu vou mostrar aqui, tentar ser rápido, porque a gente já passou do tempo. Mas esse aqui seria o blog do Lucis do jeito que estava antes, né? Então, uma navegação normal, igual a gente tem nos sites. E para você colocar as view transitions aqui, mudou um pouco. Então, primeiro, você precisa atualizar o Chrome numa versão mais atual. E antes era por uma meta tag. Alguém que já tentou pode ter visto isso, essa view transition content same origin. Agora não é mais assim, tá? A forma de você ativar as view transitions é colocando um CSS, que eu vou copiar aqui, que é esse cara aqui, @view transition navigation auto. Tá? Deixa eu só restartar aqui. E só de colocar isso eu já devo ter uma diferença. Vamos dar uma olhadinha lá. Ó, já dá para ver que eu tenho uma navegação smooth, assim, né? Não é aquela coisa, dá para ver. Vocês conseguem ver pela tela? Tá, o Gaudêncio confirmou. Beleza. Mas dá para deixar isso ainda um pouco mais poderoso, né? Esse rapaz aqui do Google, ele tem um projeto no GitHub com algumas demos de View Transitions que eu clonei aqui e rodei. E a que eu mais gostei foi essa daqui, que a imagem ela passa de um lugar para o outro, tá? E aí eu pensei, pô, vamos tentar fazer essa. E com MPA, com Multi-Page Applications, a forma como a gente faz isso é com esses dois eventos aqui. Então, aqui no site do Lucis, que eu estou rodando, eu criei um arquivo na minha pasta SDK, Transitions. Ele deve estar com alguns erros de TypeScript ainda, que eu não consegui arrumar, porque essas view transitions ainda não estão sendo reconhecidas aqui. Mas, no geral, assim, eu criei algumas funções utilitárias só para verificar em qual página eu estou. Então, para verificar se eu estou na página de blog post do Luz, para extrair o blog post. Essa aqui é uma função utilitária para setar o view transition. Mas o que de fato é legal são esses dois é, listeners que eu tenho, o de page swap e page review, tá? Esses dois eventos, o evento de page swap, ele é disparado no momento que você clica no link antes de ir para a próxima página. E o page review, ele é disparado no momento que a outra página carrega. Para quem mexeu com as view transitions em SPA, era diferente, né? Quando você clicava no link, você tinha que disparar um document.viewTransition, você tinha que fazer isso você tinha que fazer isso manualmente. Agora é automático. Quando você clica no link e as duas páginas têm esse view transition, ele já faz a transição. A diferença é que com essas duas funções aqui, a gente consegue setar as imagens, por exemplo, a gente consegue setar os elementos que de uma página vão fazer a transição para outra, sabe? Então, aqui no blog do Luz, eu peguei, por exemplo, o título e a imagem. Então, na página de blog post, eu coloquei, vamos ver aqui aqui, por exemplo, um ID, blog post image, na imagem, e um ID no title. E na lista de blog posts eu também coloquei esse ID. Então vamos ver aqui na imagem. Tem esse ID que é o slug, nesse caso, e o do title é o title slug. Porque quando eu tenho uma lista com vários blog posts, eu preciso saber de qual blog post eu estou falando, tá? Então, aqui no arquivo, como é que ficou, né? No momento de page swap, eu tenho basicamente uma verificação para quando eu estou indo da página de blog post para home. E aí eu pego esse elemento de imagem que tem na página de blog post e seto como image, assim como o title. E eu tenho quando eu estou indo para a página de blog post, que daí no caso eu pego pelo slug de qual blog post eu cliquei, tá? Então, esses dois eventos no page swap e no page review é, é o contrário, né? Então, quando eu estou indo de blog post para homepage, eu pego qual o elemento que eu quero que chegue lá, né? Pelo slug, e aqui eu pego o elemento genérico. Isso aqui é o código muito parecido com o que tem no repositório que eu mandei aí, tá? Então fica fácil de vocês testarem. E como é que eu coloco isso na página? Eu vou vir aqui em Roads, no app,
E aí, eu não sei se vocês viram, mas o Gimenez ele fez uma coisa bem legal, que é isso aqui. Se você colocar script e colocar, eu tô olhando para baixo porque eu já fiz isso antes, ó, underline, underline, HTML, é o que tá sugerindo aqui. Mas o Gimenez criou esse use script essa semana. E aí a gente consegue importar um script, por exemplo, esse que eu fiz no SDK, e ele vai transformar num script executável, né, nessa tag aqui. Então eu vou salvar isso, ele está importando no lugar certo, o script também. Deixa eu cancelar aqui e rodar. E aí aqui no blog do Luz, agora ele tem essa transição das imagens. Então olha que legal, quando você clica na imagem, ele pega a imagem do blog post e faz a transição ali para baixo. Isso aqui é bem legal, pelo menos eu acho que fica bem maneiro. Tem uma forma de ver isso melhor, que é aumentando a transição. Então, se você vier aqui no Tailwind CSS, a duração, né? Não a transição. Eu posso colocar View Transition Group, aqui eu poderia colocar só image ou só title para definir qual grupo eu quero colocar essa duração. Eu vou colocar asterisco, porque eu quero em todos, e vou colocar 2 segundos. Eu estou restartando aqui porque eu estou mexendo no Tailwind CSS. Vou dar um F5 aqui. E aí ele tem essa transição bem lenta, o que não deve fazer muito sentido, mas fica bem fácil de ver. E aí, galera, vocês já usaram? Já tinham testado o View Transitions? Eu não verifiquei o custo em performance, mas ela só é aplicada quando você está em uma página do site e vai para outra. Então, quando você coloca uma página no PageSpeed, ela não tem esse evento disparado, sabe? Se eu der um F5 aqui, por exemplo, ele não vai disparar esse evento de page review. Ele só dispara o page review quando eu saio de uma página para outra, tá? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. O blog do Lucis é open source, então vocês podem ir lá e ver como é que está implementado, já está em produção. E queria ver alguém colocando um desses numa prateleira, num produto, em algum e-commerce. Seria bem legal. Valeu, Gaudêncio. Valeu, galera. Vamos sentir saudades de você, Mr. M. O príncipe negro dos sortilégios. O senhor de todos os segredos. Boa, valeu demais, Tavano. Muito show. Eu vi o Transitions, pra quem não lembra, ele começou meio bugadinho, né? Mas o incremento de 2024 ficou bem legal. E o Pure CSS, a maneira que eu trabalho aqui em Event Listings, faz com que a compatibilidade com browsers antigos não seja um empecilho, à medida que você teoricamente não está quebrando nada, né? E sem custo de performance, assim, do ponto de vista do que é que aquilo faz, né? São tem um script a mais, a adição do Event Listening, mas que não parece ter nenhum impacto significativo. Só ter cuidado também para não deixar seu usuário tonto, tá? Porque às vezes o pessoal exagera um pouquinho o animation, mas esse não parece ser o caso. Esse parece ser bem legal, inclusive, porque mascara qualquer eventual tempo de loading que você tenha, tá? Não que a gente busque mascarar tempo de loading. Mas na DEC, nosso objetivo é que as transições sejam instantâneas, mas dá essa alternativa aí para ser fluido, né? Particularmente eu odeio animação, tá? Eu não boto nada, nem celular, nem nada do tipo, mas entendo que tem quem goste. Bom, pessoal, recebi aqui a notícia que o anúncio da Hackathon vai ficar para depois, até porque a gente tá com o tempo apertado, mas por favor, fiquem atentos, tá? A notícias que a gente deve divulgar no chat geral e acompanhando, divulgando sempre, tá? E eu vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer os updates e encerrar aqui no horário, tá? Então já estou me vendo aqui. Vou puxar o canal de updates. Hoje eu estou devendo só um chat com o Wesley, mas depois eu respondo. Boa, o que é que a gente tem de updates aí para essa semana, tá? Então um changelog curtinho, mas não quer dizer que não estamos trabalhando, muitas novidades estão por vir. No runtime, o DexX na versão 1.74.1, a gente teve algumas melhorias internas, mas também esse hook de use script que Tavano mostrou. Ele é bem legal para você não precisar de uma ilha ou nada do tipo. Se você tem um JS muito simples que você quer inserir ali, aí isso poupa, né? Você não precisa ter um chunk necessariamente, o HTML que o usuário vai receber de fato, vai ter aquele script a ser executado. Então é bem interessante esse uso, tá?
No Apps, vocês podem ver a aplicação desse script. Então, ele foi aplicado em algumas sections e algumas sections, e vocês podem acompanhar para dar uma olhada em como é que ele funciona. Bem como entrou o widget de location, tá? Lá do Location Match especificamente, aquele que a gente apresentou, a gente somente Eloy, né? Então, kudos e reconhecimentos aí para Eloy, Rodrigo Eloy. E um fixed que teve no Analytics, a entidade da Analytics, a section da Analytics, ela não estava com no script, e isso vai fazer refletir GA de usuários que não necessariamente têm JS executando, tá? Então, no admin, o que a gente teve aqui de novidade? Deixa eu ajeitar essa formatação aqui. O widget de mapa, de location, né? Que está colocado agora no location map e alguns fixes. Principalmente o Decopilot, ele recebeu alguns avanços. Então, você pode ter uma interação onde você gera uma diff para você ver o que é que vai ser mudado e poder aplicá-la, tá? Bem como a maneira como ele trabalha com o código e a entidade que ele está trabalhando. O Preview Button recebeu uma atualização, uma correção, então se agora fizer o preview na página ou section, deve ver corretamente e sem os problemas que estamos passando. O Metafile, que por vezes podia quebrar quando um arquivo de bloco quebrava, né? Então, se isso acontecer, há um rollback para poder o admin ficar sempre no estado saudável, ou seja, que permita você mexer, né, manipular. E os problemas de erros de 503, que acontece principalmente quando o site está recarregando, tá? Então, o site em si, o admin em si pode apresentar um erro, isso também foi corrigido. E a gente melhorou a responsividade do /space/new, de responsividade a colocação em layouts diferentes, tá? Falando de celular. E o uso de S3 como source de storage para as builds dos sites. Isso deve agilizar dar um pouco de agilidade no tempo que você tem para o carregamento de um site, quando há uma atualização ou quando ele está indo pela primeira vez. Bem como foi alterado para colocar um limite nas databases, tá? Dado que essas databases são limitadas de fato. Bom, essas são as novidades para essa semana. Eu queria agradecer demais aqui a presença de todos. Lembrando que esse é um espaço aberto, tá? E fica aqui o convite para vocês que quiserem participar, trazerem sempre algum tema, alguma novidade. E vocês também podem pedir, se vocês necessariamente não têm algo que queiram apresentar, mais um tópico que vocês querem discutir mais em profundidade. Eu quero ver como é que tá o Decopilot, como é que faz para trabalhar no Get Site Done, como é que tá funcionando qualquer coisa desse tipo. Ou até algum aspecto técnico, lembra de mandar uma DM ou mensagens pra gente trabalhar nisso, beleza? Então era isso por hoje, gente. Obrigadão demais, valeu a todos.